Um estudo divulgado nesta semana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou que as crianças e os adolescentes da Amazônia Legal estão mais expostos a diferentes violências em comparação com o restante do Brasil. Quem se junta a nós para dar detalhes desse estudo é a Nayana Góes, oficial de proteção contra a violência do Unicef, que gentilmente atendeu o nosso convite. Eu agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você. Tudo bem, Nayana? Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês, conversando sobre esse estudo tão importante que traz dados tão alarmantes para nossas crianças do território amazônico. Muito importante, viu? De acordo com o relatório, com base em dados de 2021 a 2023, 6 entre os 10 estados brasileiros com os maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes estão na Amazônia Legal. Foram 31 mil casos de estupro com vítimas de até 19 anos, além de quase 3 mil mortes violentas na mesma faixa etária. Então, pergunto para você, por que as crianças e jovens desses estados são os mais atingidos? As crianças e os adolescentes da Amazônia estão extremamente expostos a diferentes violências, né? E em alguns casos até mais que o restante do país, como a gente pode verificar com base nos dados do estudo lançado recentemente. O estudo, ele não traz uma análise qualitativa desses fatores e a dimensão dessas violências. O estudo é feito a partir dos registros de ocorrências, né? Então, ele traz dados, mas a partir desses dados, a gente já pode tirar algumas hipóteses, né? Que é o que é justamente o objetivo do estudo, trazer essa reflexão dessas causas da violência, né? Por que as taxas da Amazônia são as maiores do que o restante do país, o que isso está gerando de impactos a essas infâncias amazônicas, né? E como que a gente, como redes de proteção, e o Unicef, apoiando o governo, municípios, apoiando tecnicamente, nós conseguimos garantir que essas crianças e adolescentes tenham sua proteção integrada garantida. Nayana, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao TJ. A Amazônia Legal abrange mais de 700 municípios de 9 estados do bioma amazônico. O que dificulta a proteção às crianças e também os adolescentes aí na região? O território amazônico ele é extremamente diverso. Nós não podemos esquecer do fator amazônico. Muito do território amazônico não tem estradas, tem rios. Temos uma extensa área rural, temos comunidades ribeirinhas, temos territórios indígenas, temos uma extensa área de fronteira. Então, são especificidades que precisam ser levadas em consideração com a implementação de políticas públicas que protejam essas crianças. É um território diverso, é um território que precisa de uma atenção com base na sua diversidade. Então, a gente precisa se apropriar das políticas públicas, nos apropriarmos da diversidade local e garantir que essa política realmente reflita essas especificidades que tem no território amazônico. E claro, né, Nayana, precisa de uma atuação bem forte do poder público em relação à proteção de crianças e adolescentes. Como tem sido a atuação dos municípios e dos estados nessa política de proteção aos menores? O Unicef ele tem uma iniciativa chamada Selo Unicef, em que os municípios de pequeno e médio porte do território amazônico realizam essa adesão e, no ciclo de 4 anos, se comprometem a alcançar resultados e melhorar esses indicadores. Então, nós temos essa métrica também no território, que é acompanhar e apoiar tecnicamente os municípios, em parceria com o governo do estado, para que eles tenham suas implementações de políticas públicas para prevenção e enfrentamento às violências, adequadamente implementadas de acordo com a realidade local. Então, nós temos um trabalho específico no território amazônico desse apoio técnico que está junto com esses municípios e governos dos estados. Temos avançado bastante. Iniciamos um novo ciclo agora, em 2025, o último ciclo finalizou em 2024, e nós tivemos resultados muito bons em relação ao território, em relação aos municípios certificados. Nayana, antes da gente finalizar aqui a nossa entrevista, agradecer você pela disponibilidade, como que as pessoas que estão acompanhando aqui o TJ, elas podem denunciar, os casos de maus tratos ou violências contra essas crianças? Que eu sempre coloco, voltando um pouquinho desse ponto do estudo também, nós tivemos a maior taxa
o que também pode refletir, além do aumento de casos, mas também um aumento de denúncias, de atuação da rede. Então, acho que esses momentos que estamos aqui hoje para divulgar cada vez mais os canais de denúncias são super importantes, como o Disque 100. Né? É super importante, se você tem algum tipo de suspeita, você pode acionar o Disque 100. Em relação às suspeitas ou informações de violência contra a criança por parte de atores da rede de proteção, nós orientamos e sabemos que há uma política pública que deve ser implementada em todos os municípios, que é a Lei da Escuta Protegida, que preconiza a coordenação do sistema. Então, municípios precisam ter seus fluxos estabelecidos para identificar e referenciar esses casos. Para a população em geral, as comunidades, famílias, jovens, o Disque 100. E para as crianças, a gente precisa também divulgar o Disque 100 e divulgar também que elas são detentoras de direito e precisam ter suas infâncias protegidas. Nayana, muito obrigada, viu, pela participação, pela disponibilidade de também participar aqui do nosso TJ. Boa tarde para você. Tchau, Bom tchau. fim de semana para você. Boa tarde. Tchau, tchau.